pessoal, todos bem? Estou aqui na Casa de Amor, trazendo para você esse chacoalho de amor, essa poesia recebida por um mentor da casa, que ele chama de chacoalho de amor. E é muito interessante o ensinamento de hoje, porque é algo que a gente nem para pensar. Ou talvez a gente faça a ideia de que seja de uma outra forma. E essa poesia me trouxe muita reflexão. E eu convido vocês para dividir essas reflexões, tá? Porque penso que se eu, como uma pessoa como iguais a todas vocês, todos vocês, talvez alguém encontre essas mesmas formas de pensar. Então, o chacoalho trouxe essa grandeza, essa forma de pensar diferente e que eu mesmo não tinha me atentado. E tem tudo a ver, tá? O chacoalho de hoje chama-se Alegria, o bálsamo da vida. A alegria é um estado de espírito que muitos ainda não experimentaram. Me refiro àquela sensação do transbordamento irradiante. O que seria isso? Esta expressão tão significativa e ao mesmo tempo tão impalpável é o bálsamo dos justos, daqueles que cumprem seus deveres e que também auxiliam os outros a cumprirem os seus. Então, a primeira reflexão é que é uma alegria quando você faz a sua parte e acaba sendo a ponte de outros fazerem a parte deles. Seja numa expressão, seja num acolhimento, seja num respeito a ouvir o que o outro está dizendo. Então, assim como eu ajudei, eu mostro para o outro, eu sinalizo para o outro que ele também pode fazer bem a outras pessoas, né? Tenho certeza que nunca pensaram sob este prisma, pois o que todos imaginam é que a alegria é aquele sorriso nos lábios, é o prêmio por alguma conquista. Não é. A verdadeira alegria está estampada na alma e só pode ser resgatada quando o espírito tem merecimento. É muita filosofia para o nosso reduzido entendimento? Garanto que não. Tenho certeza que todos estão entendendo perfeitamente. O que se deve guardar desta humilde abordagem é apenas um ensinamento. Sem alegria, nada de transbordamento irradiante. E também não se alcança a tão desejada felicidade. Pelo contrário, a tristeza acolhe o espírito e a recompensa dos justos não se concretiza, e mesmo com um sorriso estampado no rosto. A felicidade é apenas aparente. Portanto, busquem cumprir seus deveres, como homens, e principalmente como filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Poeta estelar, por Elza Orai, quem recebeu essa psicografia. Tá? Então, as reflexões que trouxemos aqui na roda é assim: a gente sempre busca alegria de viver. E quando a gente fala busca, a primeira forma que talvez muitos de nós achem que isso está fora e que não está a partir de nós, tá? Mas essa busca é uma busca interna.
o chacoalho trouxe isso, que é uma busca interna. E como que a gente faz isso? Quando a gente se coloca a serviço, quando a gente aproveita as oportunidades que a vida, no seu grande movimento, se apresenta diariamente, e a gente aprende, se ajuda e acaba sendo ponte para outras pessoas seguirem esse caminho. Não a nossa verdade, tá? Mas seguirem o caminho do auxílio, de fazer coisas que faz sentido para ela e não aquilo que as pessoas esperam que ela faça. Então, o se olhar, quando eu digo para vocês assim, a gente só tem que fazer aquilo que faz sentido para nós, é a minha verdade. Talvez isso seja uma forma que muitas pessoas não enxergam. E agora, quando eu falo disso, eu dou oportunidade para essas pessoas refletirem se faz sentido ou não. Quando a gente busca o fora, muitas vezes é o material, na maioria. Então, eu desejo ter uma casa. Então, só quando eu tiver a casa, eu vou... Aí sim, tá tudo maravilhoso, estava faltando o que precisava. E aí você conquista a casa com trabalho, com oportunidades, né? Com fé, com segurança de que você, tudo aquilo que você planejou, você vai conseguir. E aí o que acontece com algumas pessoas? Conquistei essa casa, que é aquilo que é a minha alegria, aquilo que vai me deixar feliz. E quando ela conquista essa casa, ainda sente que está faltando alguma coisa, porque ela não se sente plena, mas ela tem aquilo que ela sempre almejou. Mas, Michele, você está falando que não é para a gente buscar fora, mas aquilo traria uma alegria, e traz. Mas não é dessa alegria que o poeta nos trouxe. Essa alegria é um estado de alma, é um estado que você vibra independente de qualquer desejo material. Foi gratificante, foi merecedor essa pessoa chegar ao que ela desejava, que era casa? Sim, não devemos tirar o mérito disso. Para quem tem uma casa e conquistou, sabe perfeitamente as escolhas que nós precisamos fazer, o trabalho que a gente precisa se empenhar, o planejamento estratégico para que aquilo saia bem, a fé que vai aparecer aquilo que está dentro do que eu preciso e do que eu posso pagar efetivamente. Ter a conquista material não há problema algum. Nós vivemos essa existência nesse plano e esse plano dá essa abrangência material. Nós precisamos dessa conquista. Temos que ir atrás do conforto, da casa, do trabalho, de ter essa energia de troca, porque nós precisamos do dinheiro. Esse tipo de dinheiro movimenta a vida de todos, tá? Seja através dos alimentos, do vestir, do morar, do relaxar, do lazer, enfim, todo mundo precisa. Mas a gente não pode depositar a nossa felicidade no material e nem nas pessoas. Por exemplo, eu só sou feliz se eu tiver os meus pais perto. Então eu acredito naquilo assim de forma que é quase que uma crença. E a gente sabe que ninguém vai viver nesse plano para sempre. Então, quando alguém se afasta ou desencarna, pronto. A minha alegria de viver, parte dela já se foi. Então, você acaba entrando num estado que você não consegue se levantar ou demora um pouco mais porque você depositou uma expectativa e a sua felicidade, que era a responsabilidade sua,
interna para o externo. Aquele que faltou é o culpado? Não, não é. A escolha é individual e intransferível. Eu só vou ser feliz se eu me casar. Eu só vou ser feliz, eu só vou atingir alegria se eu tiver um filho. Então você deposita num acontecimento a sua alegria e desperdiça oportunidades que a vida nos dá diariamente, de fazermos o que devemos fazer ali diariamente, posicionamentos, ações, palavras, pensamentos, e a gente acaba que não dá essa oportunidade nem para si e nem acaba sendo, consequentemente, ponte para que o outro também veja uma forma de pensar que ele nem imagina, mas o seu ato faz ele, nossa, eu não tinha pensado nisso. E cada vez que a gente olha para isso de uma forma plena, interna, e vendo qual é a sua parte diariamente nos seus posicionamentos, você já vai atrás dessa conquista, dessa alegria, esse bálsamo da alma. Tá? Mas, Michele, eu tenho algumas coisas que não permite que eu veja dentro. Por exemplo, eu tenho mágoas, tenho crenças, tenho algumas sombras dentro de mim que eu não quero tratar. Então eu acho que isso é um problema do outro, porque é o outro que causou aquilo em mim. Aí eu digo, é problema seu sim. Tá dentro de você, passa a ser um problema seu. Você vai dormir e acordar no outro dia como se nada tivesse acontecido? Você pode até tentar, mas a gente sabe que isso na prática, com o tempo, o que não está bem resolvido, ela emerge. E emerge de várias formas até que a gente tome uma postura. O que você deve fazer para cuidar dessas sombras dentro, dessas mágoas, que foi o exemplo que eu dei? Sozinho não consegue? Busque ajuda. Para você ser aquilo de uma forma integral, buscando essa alegria de viver nas mínimas coisas, que já são muitas, e não colocando a sua expectativa, essa responsabilidade na mão de alguém, ou de uma situação, ou de um material, de algo que no dia a dia você não está conseguindo fazer. O que você está deixando para trás? O que de ruim você está guardando apenas esperando que o outro tenha um posicionamento? O que você pode fazer? Se o outro não aceitar, se o outro não está aberto, não é problema seu, é problema do outro, porque cada um tem um tempo e a gente precisa respeitar. Mas o seu, agora, a partir dessa poesia, pronto, já virou do seu conhecimento a sua responsabilidade. Queira mudar isso. Queira ter dias maravilhosos. É uma engrenagem maravilhosa a que você passa a se sincronizar. Porque não dá para eu ser uma pessoa que aqui, na casa de amor, eu sou o que as pessoas veem, se eu não fosse verdadeiramente dentro de mim. E isso é um aprendizado diário, tá? Eu não nasci assim. Eu tinha grandes chances de acessar isso, mas o resto é a vivência, é aquilo que eu escolho ter na minha vida. E aquilo que eu preciso trabalhar, eu preciso ir atrás. Não consigo sozinha? Busque auxílio. Seja em terapia, seja na revolução do ser, que são as ferramentas da Casa de Amor, para você se conhecer e saber lidar melhor aquilo que é seu e aquilo que não é, aquilo que pode ser mudado, aquilo que precisa da sua energia para mudar, né? E muitas outras ferramentas que existem por aí dentro daquilo que você acredita, onde não há mais e menos. Porque o caminho disso não pode ser, dessa alegria, não pode ser
fazer o certo e errado. Você ter que escolher, eu tenho a livre escolha. Para a sua alegria só existe um caminho, o certo e o que deve ser feito. A sua parte. Qual é a sua parte nessa caminhada individual? Você está fazendo? Se não, se observe e dê oportunidade para isso, para ser mais pleno, para que dentro de você as coisas fiquem melhores, seguras. Assim, no externo, a sua vida, as suas escolhas, o seu posicionamento diante de várias situações que todos nós temos, vai ser muito mais assertiva. Você vai estar sempre com a certeza de que fez a sua parte da melhor forma. E assim, a alegria de viver está presente diariamente na sua forma de ver, falar, e que as pessoas à sua volta vão se beneficiar disso. Pronto, estou fazendo a minha parte e de alguma forma estou sendo ponte para que as outras pessoas também encontrem seus caminhos. E eu agradeço o tempo de vocês para ouvir essa reflexão que a roda de conversa que o poeta nos trouxe, maravilhosa, e que vocês se abram, se permitam e não tenham medo daquilo que vocês encontrarem dentro de vocês. Resolvam, vão atrás, leve o tempo que for, mas o primeiro passo deve ser dado. Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau!